Imaginem um vasto deserto, o sol a pino, impiedoso, o ar a vibrar com o calor. Era esta a antiga Mesopotâmia, terra de dois rios, o Tigre e o Eufrates. No entanto, mesmo em meio a esta paisagem árida, disse que existiu uma maravilha do mundo. Os jardins suspensos da Babilônia, um paraíso verdejante, desafiando a aridez do ambiente, terraços transbordando de vegetação luxuriante, quedas de água em cascata, uma sinfonia sonora no silêncio do deserto. Os jardins suspensos eram diferentes de tudo o que o mundo já tinha visto. Eles eram um símbolo de poder e engenho, um testemunho da ambição de um rei. Mas seriam reais? Ou seriam apenas uma invenção da imaginação, uma história contada e recontada através dos tempos? O mistério dos jardins suspensos da Babilônia continua a cativar-nos e a intrigar-nos até aos dias de hoje. Juntem-se a mim numa viagem no tempo para desvendar a verdade por trás desta antiga maravilha. Reza a lenda que os jardins suspensos foram construídos pelo rei Nabucodonosor II, que governou a Babilônia por volta de 600 anos antes de Cristo. Nabucodonosor era um rei poderoso, conhecido pela sua proeza militar e pelos seus grandiosos projetos de construção. Mas há uma história sobre ele que se destaca, uma história de amor e saudade. A esposa de Nabucodonosor, a rainha Amites, sentia falta da vegetação luxuriante da sua terra natal, a Média. A rainha tinha saudades da sua terra natal montanhosa. As planícies áridas da Babilônia não lhe traziam alegria. Para consolar a sua amada esposa, Nabucodonosor decidiu criar algo verdadeiramente extraordinário. Ele iria construir-lhe um paraíso, um oásis no deserto. Assim nasceram os jardins suspensos, um testemunho do amor de um rei pela sua rainha. O nosso conhecimento sobre os jardins suspensos vem de textos antigos. Historiadores gregos como Heródoto e Diodoro Sículo descreveram-nos em detalhe. Eles escreveram sobre terraços imponentes, repletos de plantas e árvores exóticas. Eles maravilharam-se com o complexo sistema de irrigação que fornecia água aos jardins. No entanto, há um problema. Estes relatos foram escritos séculos depois da suposta construção dos jardins. Nenhum registro babilônico menciona os jardins. Será que os jardins suspensos nunca foram uma criação babilônica? Talvez tenham sido confundidos com outro jardim, um construído pelo rei assírio Senaqueribe, em Nínive. As linhas entre a história e a lenda tornam-se tênues. Seção 5. Desafiando a gravidade, conquistando a sede. Se os jardins suspensos realmente existiram, como eram irrigados? Os textos antigos descrevem um sistema complexo de bombas, correntes e rodas d'água. A água do rio Eufrates teria sido elevada até o topo dos terraços. Ela então fluiria para baixo através de uma série de canais e aquedutos. Este sistema, conhecido como parafuso de Arquimedes, teria sido uma maravilha da engenharia antiga. Teria exigido muita mão de obra e engenhosidade para funcionar. Alguns estudiosos duvidam que tal sistema pudesse ter sido construído com a tecnologia disponível na época. Outros argumentam que os babilônios eram engenheiros qualificados, capazes de tais feitos. Seção 6. Miragem ou obra-prima? A falta de evidências conclusivas levou alguns a questionar a própria existência dos jardins suspensos. Teriam sido uma invenção da imaginação, uma história embelezada ao longo do tempo? Alguns estudiosos acreditam que os jardins foram uma interpretação errada de textos babilônicos. Outros argumentam que eles eram uma metáfora, um símbolo da riqueza e do poder da Babilônia. O debate continua aceso. Teria existido um jardim real que inspirou a lenda?
Ou os jardins suspensos sempre foram um produto da imaginação humana, um testemunho do nosso desejo de criar beleza e maravilha diante da adversidade? Seção 7. Perdidos no tempo, encontrados na imaginação. Os jardins suspensos da Babilônia podem continuar a ser um enigma, mas o seu impacto na nossa imaginação coletiva é inegável. Durante séculos, eles têm inspirado artistas, escritores e sonhadores. Eles representam um anseio por um paraíso, um desejo de criar beleza diante da adversidade. A história dos jardins suspensos é um lembrete de que alguns mistérios podem nunca ser resolvidos. Mas a busca por respostas pode ser tão gratificante quanto a própria descoberta. A demanda para desvendar a verdade por trás desta maravilha antiga continua a cativar-nos e a inspirar-nos. Seção 8. O fascínio do desconhecido. O que é que o desconhecido tem que tanto cativa o espírito humano? Talvez seja a emoção da descoberta. A possibilidade de que algo verdadeiramente extraordinário esteja escondido, ao nosso alcance. Os jardins suspensos da Babilônia incorporam este fascínio. Eles seduzem-nos com a possibilidade de um mundo familiar e, ao mesmo tempo, estranho. A falta de respostas definitivas só aprofunda o mistério. Isso força-nos a confrontar os limites do nosso conhecimento e o poder da nossa imaginação. De certa forma, os jardins suspensos são mais interessantes como um mistério do que seriam como um fato histórico comprovado. Eles convidam-nos a tornarmos-nos exploradores, a juntar os fragmentos de evidências e a tirar as nossas próprias conclusões. Seção 9. Ecos da Babilônia. O legado dos jardins suspensos estende-se muito além do domínio da história e da arqueologia. A imagem de um paraíso verdejante em meio a uma paisagem árida tem ressoado ao longo dos séculos. Inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música. Das pinturas renascentistas de Peter Bruegel, o Velho, à poesia de John Milton, os jardins suspensos têm servido como um poderoso símbolo da engenhosidade humana, da ambição e da natureza efêmera da glória. Eles lembram-nos de que até mesmo as maiores criações acabam por ruir e desaparecer, deixando para trás apenas murmúrios e lendas. Seção 10. Um legado de sonhos. Os jardins suspensos da Babilônia, reais ou míticos, continuam a inspirar-nos hoje. Eles lembram-nos do poder dos sonhos e das possibilidades ilimitadas da criatividade humana. Num mundo frequentemente definido pelas suas limitações, os jardins suspensos oferecem um vislumbre de um mundo sem fronteiras. Eles desafiam-nos a imaginar um futuro onde possamos superar até os obstáculos mais assustadores. Eles encorajam-nos a criar beleza e maravilha nas nossas próprias vidas, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias. Os jardins suspensos podem estar perdidos no tempo, mas o seu legado de sonhos permanece vivo. Seção 11. O Jardim Interior. Talvez o verdadeiro mistério dos jardins suspensos da Babilônia não esteja na sua localização física, mas na sua influência duradoura na nossa imaginação coletiva. Eles representam um anseio pelo paraíso, um desejo de criar beleza e harmonia num mundo frequentemente caracterizado pelas suas duras realidades. De certa forma, todos nós carregamos dentro de nós o potencial para criar os nossos próprios jardins suspensos. Eles podem não ser grandes estruturas de pedra e água, mas jardins da mente, cultivados através de atos de bondade, criatividade e uma profunda apreciação pelas maravilhas do mundo natural. A busca pelos jardins suspensos é, em última análise, uma busca pelo que há de melhor dentro de nós mesmos.